Por milênios, as pessoas contam histórias sobre criaturas misteriosas, desde céus flamejantes até as profundezas de lagos remotos. Notável, não é? As histórias muitas vezes se assemelham de maneira surpreendente, apesar das grandes distâncias geográficas. É possível que mitos antigos se baseiem em experiências reais? Fósseis, avistamentos inexplicáveis e paralelos culturais sugerem isso. Talvez em cada lenda haja uma sombra de verdade, um eco de tempos remotos. Número 7. Pássaro de fogo. A ave de fogo, mais conhecida como fênix, é uma das criaturas mitológicas mais famosas. Em muitas culturas, é descrito como um pássaro brilhante que pega fogo e renasce das próprias cinzas. Símbolo da imortalidade? Renovação e luz. Mas será que um animal real poderia ter inspirado esse mito? No norte da África e em algumas partes da Ásia, antigamente viviam enormes aves de rapina como o aegypius, um abutre gigantesco com uma envergadura de mais de 3 metros. Ainda mais impressionante era a agora extinta águia de Haast, da Nova Zelândia. Com garras do tamanho das patas de um leão e asas que podiam chegar a 3 metros cada, era capaz de caçar grandes presas como os moas gigantes. Aves tão majestosas, associadas a fenômenos naturais como relâmpagos, incêndios florestais ou vulcões, podem ter fornecido a inspiração para a lenda da fênix. Especialmente em regiões quentes e áridas, onde as brasas e o sol representam forças vitais essenciais, a conexão é evidente. Uma ave poderosa nascida do fogo. Número 6. O verme da morte do deserto de Gobi. Nas profundezas do deserto de Gobi, na Mongólia, contam-se histórias sobre uma criatura mortal. Um verme que pode chegar a 1 metro de comprimento, tão grosso quanto uma coxa, com pele de um vermelho brilhante, capaz de cuspir ácido e matar com eletricidade. O chamado Algoi Corcoi. O verme da morte do Gobi é considerado uma das criaturas mais aterrorizantes do folclore da Ásia Central. O verme da morte não é cientificamente comprovado. No entanto, os biólogos fazem referência a possíveis modelos reais. Enormes vermes da areia, répteis bizarros como o dedo da morte mongol, um E5 venenoso ou cobras venenosas que se escondem nas profundezas da areia. O Gobi abriga formas de vida extremas, muitas das quais bem camufladas ou ainda inexploradas. Além disso, descobertas fósseis de répteis escavadores extintos, por exemplo do grupo dos Amphisbaenia, sugerem que na história da Terra realmente existiram predadores subterrâneos bizarros. Talvez o verme da morte tenha sido, em algum momento, uma criatura real, ou então a exageração de várias observações, fundidas em um mito perigoso. Número 5. O lobisomem. É impossível separá-lo da mitologia europeia. Um ser humano que se transforma em uma criatura lupina e feroz durante a lua cheia, meio animal, meio homem, movido pela sede de sangue e por um impulso interior irresistível. Já na Grécia Antiga, falava-se de licantropia, a transformação em uma criatura semelhante a um lobo. Do ponto de vista histórico, muitas lendas sobre lobisomens podem ser atribuídas a condições patológicas reais. Pessoas afetadas por hipertricose, excesso de pelos no corpo ou estados psicóticos podem ter sido interpretadas no passado como transformadas. Nos registros judiciais medievais aparecem numerosos processos por lobisomem, frequentemente associados a acusações de canibalismo ou possessão demoníaca. Além disso, grandes matilhas de lobos que atacavam aldeias viveram na Europa até o final da Idade Média. A ameaça muito real representada pelos lobos, combinada com o comportamento humano inexplicável, pode ter levado a uma confusão e a comparações entre os dois. Um inimigo que caça em ambos os mundos, no reino animal e entre nós. Número 4.
Ogopogo. No lago Okanagan, no Canadá, os moradores locais contam histórias há séculos sobre uma criatura aquática chamada Ogopogo. Com um corpo longo e serpentino, cabeça de cavalo e um comprimento imponente, disse que se move pelo lago, segundo testemunhas, com movimentos ondulantes. A semelhança com a Nessie escocesa é evidente, assim como com o mundo animal pré-histórico. O plesiosauro, um réptil marinho do Cretáceo, tinha um pescoço longo, membros semelhantes a nadadeiras, e pode ter sobrevivido nas lendas graças a achados fósseis ou memórias culturais. De fato, no lago Okanagan, existem fenômenos geológicos que geram ondas ou movimentos inexplicáveis, chamados seixes. Combinando água escura, efeitos de sombra e histórias seculares, cria-se facilmente a impressão de um monstro lacustre. O Ogopogo, talvez não um plesiosauro no sentido literal, mas é um exemplo de como fenômenos naturais, fósseis e o imaginário coletivo podem dar forma a uma criatura aparentemente viva. Número 3. Wendigo. O Wendigo tem origem na mitologia dos Algonquinos, no norte do Canadá. É descrita como uma criatura sobrenatural, esquelética, com olhos fundos, pele cinzenta e uma fome insaciável por carne humana. Incorpora a avareza, o inverno, o isolamento e a decadência moral através do canibalismo. É interessante notar que, na psicologia, existe a chamada psicose de Wendigo, um estado em que as pessoas afetadas sentem o impulso de comer seres humanos, mesmo quando há comida disponível. Esses casos foram documentados principalmente em regiões remotas da América do Norte. Além disso, antropólogos relatam que muitas lendas indígenas, como a do Wendigo, serviam como histórias de advertência, por exemplo, durante invernos de fome, para manter as regras sociais. O Wendigo, portanto, não é apenas um demônio, mas também um símbolo da desumanização em situações extremas, tanto como ser mitológico, quanto como advertência cultural. O Wendigo situa-se na encruzilhada entre o horror real e a moralidade sobrenatural. Número 2. Gárgula. Gárgulas são figuras grotescas de pedra que espreitam em antigas catedrais. Com asas de morcego, dentes afiados e características tanto animais quanto humanas. Na arquitetura, serviam como gárgulas, mas nas lendas são os guardiões contra o mal. À noite, ganham vida. Durante o dia, se petrificam. Curiosamente, há indícios de que a ideia da gárgula viva deriva em parte de descobertas fósseis de répteis voadores como os pterossauros. Essas criaturas com asas coriáceas, focinhos longos e garras podem ter inspirado os artistas medievais, especialmente quando eram encontradas nos campos europeus ou em pedreiras. Além disso, no gárgula se unem diversos medos primordiais. A queda de grandes alturas, o ataque silencioso na escuridão, a estranheza. A aparência pétrea torna-se o símbolo de um caçador oculto. Entre uma obra de arte e um alerta vivo. Número 1. Os grandes maias. Na América Latina, especialmente ao longo da costa caribenha, existem histórias sobre uma criatura marinha gigantesca, chamada El Gran Maya. Uma serpente de dimensões colossais, com dentes longos e afiados como navalhas, capaz de fazer o mar ferver. Embora El Gran Maya seja em grande parte uma figura fictícia, existem modelos reais. O Paleophis colosseus, uma serpente marinha pré-histórica, chegava a mais de 12 metros de comprimento. Leviathan melvillei, uma antiga baleia predadora com dentes enormes e o predador supremo absoluto de sua época, também pode ter inspirado tais mitos. Especialmente em águas tropicais, onde criaturas de grande porte raramente vêm à superfície, as especulações se espalham rapidamente. Sombras profundas, redemoinhos repentinos ou barcos de pesca desaparecidos alimentam a lenda de El Gran Maya.
um mito profundamente enraizado na memória cultural e talvez um eco de gigantes marinhos que um dia foram reais,